Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, um bom início de quarta-feira com a bênção de Deus. Hoje, que o nosso amado Jesus possa estar vivo em nosso coração. Cristo, sempre quando ele adentrava em algum lugar, ele dizia: que a paz seja convosco. E é isso que eu também desejo para todos nós nesta quarta-feira tão especial. Que a paz seja conosco, em nosso coração. Porque com a paz de Jesus, o nosso dia ele segue tranquilo, a nossa vida em sintonia com Deus. E em meio às provações e às dificuldades, o nosso coração se mantém firme, com coragem, para vencer as batalhas da vida. Com a paz de Jesus, nenhuma alma desanima no caminho da vida. Que hoje essa paz seja presente dentro do nosso coração e que cada um de nós possa ser um instrumento da paz do Cristo, hoje e sempre. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje eu dou as boas-vindas a todos que reservaram um momento do seu dia para estarem aqui, nesse instante que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, concede para todos nós. Hoje é um momento em que nos reunimos para dar continuidade à história desta grande obra, Boa Nova, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui em um momento da história em que Pedro está tendo a chance de conversar a sós com Jesus e ali tirar as suas dúvidas com Cristo sobre a amizade. E esse tema de Pedro eu acho que é um tema vivo para todos nós. Então Pedro está ali conversando com Jesus, naquele momento em que a gente teve a chance de refletir ontem também, na terça-feira. E Pedro, ele fará a seguinte pergunta ao Cristo: Mestre, como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando quando nos retribuam com ingratidão? Pedro diz assim: Jesus, o que a gente faz? Como a gente procede diante daqueles que são nossos amigos, mas nos retribuem com ingratidão? Diante daqueles que realmente são nossos amigos, mas não entendem as nossas escolhas, as nossas decisões da vida. Que isso, meus irmãos? Estamos aí no final de 2024. Esse ensinamento foi há 2000 anos atrás. E neste ano ele ainda é precioso para a gente. Porque nós também vivenciamos o que Pedro está dizendo. Temos pessoas queridas à nossa volta, grandes amigos, parentes, companheiros, pessoas que temos simpatia. Só que tem um detalhe. Por mais que a gente tenha afinidade, que a gente dê certo com alguém, por mais que tudo esteja correndo bem, às vezes a gente vai ter uma decisão na vida que esse amigo não vai entender, que esse amigo não vai concordar. Isso é comum. Então Pedro, ele olha para Jesus e diz: mas como que a gente procede nessas horas? Como nós procedemos? E antes de adentrar aqui na resposta de Jesus, eu queria adiantar uma reflexão para nós pensarmos nesse momento. Quando nós temos pessoas queridas à nossa volta, que a gente tem afinidade, sintonia, amigos queridos, por mais que nós demos certo com essas pessoas, pode acontecer da gente ter divergência em alguns assuntos. Porque a gente não vai nunca combinar tudo com alguém.
Meus irmãos, nós somos espíritos eternos, cada um com a sua bagagem espiritual aí, cada um com as suas experiências de vida. É mais do que natural que a gente tenha algumas divergências em assuntos, em gostos, em opinião com essas pessoas queridas. E isso não tem nada de errado, porque somos espíritos com bagagens de reencarnações diferentes, experiências distintas. Então, quando a gente tem um amigo muito querido, não quer dizer que para a gente ser amigo da pessoa, a gente tem que concordar 100% em tudo com ela. Podem ter divergências. Olha o Cristo com os apóstolos. O tanto que Jesus amava os apóstolos e cada um com a sua opinião. Mas tinha uma coisa em comum e que é essencial para fortalecer os laços de uma amizade: valores e o coração na mesma sintonia. A gente pode ter divergência de opinião, assuntos diferentes, opiniões distintas, mas o coração na mesma sintonia, com o mesmo propósito. Aí as amizades se alinham. Só que Pedro, ele traz essa dúvida aqui. Como que a gente faz com esses amigos queridos que não concordam com a gente? Então Jesus vai responder: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos nos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Como sempre, Jesus, muito sábio em suas palavras, nos traz a grande resposta aqui. É muito bom. É um tesouro para a nossa vida quando a gente recebe o reconhecimento de um amigo, o entendimento, a compreensão de um amigo. É um tesouro para o nosso coração. Todavia, entretanto, se isso não acontecer, Jesus nos diz: lembremos que temos a compreensão mais importante de todas, que é a compreensão de Deus. E isso deve bastar para nós. Se um amigo querido não nos entende, não vamos ficar perturbados por isso. Cada um tem um pensamento, cada um tem um entendimento. Lembremos que, acima de tudo, Deus nos compreende. E isso deve bastar para trazer paz para o nosso coração. Buscar as alegrias em uma amizade é um tesouro para a nossa vida. Mas se acontecer um desentendimento ou outro, lembremos que Deus nos compreende. E isso é o mais importante. Não tentemos obrigar o outro a aceitar o que a gente faz, obrigar o outro a ter a mesma opinião que nós. Jamais. Mas deixar a cada um o seu direito de pensar e escolher. Livre-arbítrio. E pensar que Deus sempre nos compreende. E isso é que nos traz paz. Às vezes a gente fica preocupado demais com a opinião do outro. Mas, acima de tudo, Deus nos compreende. Hoje eu deixo essas palavras para a nossa quarta-feira, para o nosso dia, meus irmãos. Que Jesus possa derramar em nosso coração a paz, as alegrias da vida e as bênçãos da eternidade. Que o nosso coração possa se preencher com a esperança e a fé, meus irmãos. E que o amor de Jesus possa inundar o nosso coração, hoje e sempre.
Hoje eu deixo aqui essas palavras, que são da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.